KZ, mais uma review de KZ, talvez mais polêmica, mas está aqui a marca com certeza mais polêmica e mais disruptiva do mercado, KZ. Cara, parece que eu não tenho uma review neutra da KZ, ou o fone é muito bom, ou ele é muito ruim, e geralmente eles acertam muito bem alguma coisa e depois estragam. Mas cara, bora falar de coisa boa, bora falar de um grande acerto da KZ, o KZ DeFi. Custando seus mais ou menos 100 a 140 reais, com ou sem chavinhas de tuning, o KZ DeFi é o mais novo lançamento. Mais novo lançamento não, porque quando eu recebi esse aqui já tinha um anúncio do KZ Krilla, que é a evolução do DeFi em tese, mas um dos mais novos lançamentos da KZ, o DeFi, chegou no mercado e muito bem. Vamos ver como a KZ mantém a evolução, ou se ela vai dar 2 passos para frente, 1 para trás, como no KZ PR1 e agora DeFi, e no próximo lançamento errar. Mas hoje é sobre o DeFi e começando com a construção. A construção da KZ é um ponto onde às vezes eu reclamo, às vezes não, porque é o seguinte, a construção da KZ geralmente se mantém estagnada no mesmo ritmo e do mesmo jeito que era lá em 2016, 2017, segue hoje em dia. E o DeFi tem alguns pontos mais interessantes, mas tem ainda um reflexo desse passado da KZ de repetir muito a construção e não evoluir. O mais descrachado para mim é o cabo e a caixinha de Marlboro, cara. A caixinha de cigarro, a assinatura da KZ tá aqui no DeFi, mas eu não tenho do que reclamar no DeFi porque ele é um fone barato. Se ele custasse ali acima dos seus 150, 200 reais, realmente eu acho que faria mais sentido algo diferente. Mas custando os seus 100, 140 tá ótimo, a caixinha de Marlboro, tudo bem. Pontos onde a KZ evoluiu e que eu tenho que elogiar é o seguinte, a construção das shells. Metal sólido, pesado, robusto, bem feito, você pega na mão e vê que é bem feito. Tem as chavinhas de tuning, que é uma novidade que está surgindo no mercado, a KZ aderiu e implementou muito bem no DeFi. E outro ponto onde, cara, eu reclamo e reclamava às vezes são nos bocais do fone. Alguns fones mais high-end, como os S10 Pro, os SX e afins da KZ, os AX, tem bocal de metal com malha em metal. Outros fones da KZ não, é um bocal de plástico com uma malha em plástico, entope, estraga. Se você tem um fone aí que ele tá com volume mais baixo, outro mais alto, pode saber que é essa malhinha que entupiu. Se você tirar essa redinha aí, você vai voltar a ter o som normal. E as redes de metal passam muito mais segurança e o DeFi tem bocais e redes de metal. Ele é uma unidade sólida de metal, muito bem construída. O cabo é o mesmo. Outro ponto onde a KZ evoluiu são nas ponteiras, que eles mudam, voltam atrás e afins, mas as ponteiras que vieram no DeFi me agradaram mais do que as que geralmente tem nos S10 Pros, SX, nas clássicas da KZ Starline. O único ponto onde eu poderia criticar o DeFi seria em ergonomia, mais ou menos, porque é o seguinte, ele é mais pesado que os fones dessa faixa de preço geralmente e não é tão confortável quanto. Ele é muito largo, cara, então ele fica um pouco para fora. O conforto não é ruim, mas não é excelente, como no caso do Truffaut Rolla, Sgor Venus, Singot EW100P e no Kiwi Dutch. Então ele perde para esses fones, mas ainda assim é um fone bastante confortável. Então a gente tem sim uma leve evolução da KZ, principalmente na questão dos switches que mudam os graves do fone e como se comporta em som o KZ DeFi. Cara, já falando aqui de cara, para mim o KZ DeFi atualmente é o melhor fone na faixa dos 100 reais. Se você conseguir ele por 100 reais, ele é o melhor fone, na minha opinião, da atualidade. Não é melhor por um disparato muito grande, não é muito melhor que o Truffaut Rolla, não é muito melhor que o Sgor Venus, não é muito melhor que o 7Hz Zero, mas ele é um refino. E atualmente, se eu fosse comprar, escolher um fone para mim nessa faixa de preço em som, o KZ DeFi seria o melhor, tá? As chavinhas, cara, as chavinhas mudam os graves. Eu acho isso muito interessante porque quando tem muitas chavinhas que mudam médio, muda agudo, muda grave, fica difícil de lidar e interpretar o que está acontecendo. Para usuários avançados, muitas vezes, reviewers, é difícil de você avaliar o que está acontecendo. Imagina para um usuário que está comprando seu primeiro fone.
como você tem um controle só dos graves, você consegue ter um foco maior do que está acontecendo e uma alteração. Cara, eu quero mais grave nessa música. Levanta a chavinha. Quero mais ainda, levanta outra chavinha. Quero mais ainda, levanta outra chavinha. Quero menos, diminui, diminui, diminui. Você tem um controle absoluto dos graves e é muito mais fácil de interpretar e chegar numa assinatura que você quer. E os médios e agudos são muito bem executados, eu acho que eles não precisam também de nenhuma alteração, mas vamos começar com os graves. A primeira coisa que me chamou a atenção no DeFi quando eu coloquei ele nos ouvidos foi o quão natural ele soa e sem picos. Eu ouvi ele primeiramente com as chavinhas todas no zero, para mim a quantidade de grave tá excepcional, eu sei que muita gente vai preferir mais, mas soa muito natural e o que mais me chama a atenção e que eu já vou procurando num fone da KZ é o seguinte: não ouvi picos, nem sibilância, nem médios secos, não ouvi arestas, não ouvi agressividade. Um som muito natural, muito detalhado, muito bem feito e muito maduro, coisa que eu não esperaria da KZ, coisa que eu encontrei no KZ PR2. Parece que a KZ está acertando o seu tuning. Bom, os graves, considerando que você tem o controle de ir para um fone neutro, para um fone Mega Bass Head, eu vou falar na configuração que eu mais gostei, que é a completamente neutra. Os graves são uma evolução considerável dos outros fones dessa faixa de preço, principalmente da KZ. Possuem um controle muito grande, muita textura, muita velocidade, mostram muita informação. Na música My Name is Mud do Primus, nesse exato momento que eu vou colocar aí, o KZ mostra toda a textura que ele tem nesse baixo no dedilhado. Cara, e essa é a palavra que definiu muito o PR2 na minha review e vai definir muito o KZ DeFi. Textura, são fones muito texturizados, aquela sensação tátil, tanto nos graves, médios e agudos que os instrumentos possuem. Muito bem feito, muito bem acabado. KZ tá de parabéns, né? Eu lembro que quando eu fiz a review do ZNA eu fiquei muito decepcionado, eu desci o pau no fone, inclusive pode acontecer que aquele fone tenha alguma discrepância em qualidade construtiva de drivers, o som dele talvez não esteja correto, que acontece muito, a KZ tem que melhorar o quality control, mas no KZ DeFi eu tenho que elogiar, cara, que o fone ficou muito bom e no PR2 também. Os médios são muito bem feitos, cara, ele não tem um pina gain elevado como a maioria dos fones do mercado estão vindo, então os vocais são mais calmos, são um pouco mais recuados e ele não tem médio agudos gritões ou pra frente, bicho, as guitarras não rasgam, os vocais não gritam, são muito bem feitos e acompanhando esses graves que não são tão elevados e os agudos que também não são tão elevados, você tem um fone que não é tão em V, eu diria que ele é um pouquinho em V, mas geralmente é o que você não encontra na KZ, cara, você encontra fones bem mais enérgicos, e o KZ DeFi não, cara, tem médios bem destacados, não são tão frontais, com muita textura, informação e vozes muito naturais, cara, novamente, parabéns pelos médios muito bem feitos, são mais detalhados que o True Fear rola, são mais detalhados que o Tangzu Oner, ele lembra inclusive a pegada do Tangzu Oner no sentido de não ser um V tão agressivo, mas ainda ser um V, mas traz um refino a mais comparado. Então, cara, realmente médios sensacionais. Os agudos são um show à parte, cara, ele tem um palco bem expansivo, tem uma sensação de detalhamento muito alto e uma imagem muito precisa, os agudos não invadem, não tem picos, não encontrei sibilância, e assim, cara, fone muito bom para jogar, muito bom para jogos, na faixa dos R$100 ele e o Sgor Venus são os melhores para jogos competitivos, o Sgor Venus é um fone com palco maior e mais agudos, tá? Mas o KZ DeFi tem uma vantagem nos médios que mostram os passos de forma mais precisa. Então os dois são ótimos para jogar e o DeFi, na minha opinião, ainda leva um pouco de vantagens comparado ao Sgor Venus. Então, cara, você tem um fone que, cara, faz basicamente o que o PR2 faz, um pouco mais barato, sem necessitar tanta amplificação. Então eu não tenho como não recomendar mais do que eu estou recomendando aqui o KZ DeFi. Se você está procurando um fone na faixa até os R$150, eu consideraria ele e o Team C2 apenas. Na minha opinião, eu descartaria o Rola, o Sgor Venus, Tangzu Oner. Na minha opinião, o DeFi e o C2 superam esses fones por uma margem bem legal. Considerando também que o DeFi é mais caro. Aqui entram as comparações, cara. O Sgor Venus, quando encontrado em promoções abaixo dos R$60, é um maior custo-benefício ainda, na minha opinião. Porque você vai pagar metade e vai ter um fone bem competitivo, mas considerem que o Sgor Venus é um fone bem mais em V, com bem mais grave e bem mais agudo.
7Hz Zero. Cara, o 7Hz Zero ainda é uma opção muito boa para quem procura algo natural e um bom meio termo entre energia e naturalidade. Inclusive, quem comprou o 7Hz Zero, eu não sinto que você tenha necessidade de comprar nenhum outro fone da faixa dos $20. O KZ-Defy é o melhor, na minha opinião? É, mas é o melhor para quem está precisando comprar agora. Então fica o recado para quem tem True Firula, 7Hz Zero, Tangsu Oner, todos esses fones, cara, você não precisa do Defy, tá? A diferença vai ser pequena, ele vai ser melhor? Vai, mas sinceramente você está muito bem servido. Vá para fones mais caros ou mantenha-se com seu fone aí dos $20 que ele ainda é muito competente. Para você que está querendo comprar um fone hoje nessa faixa de preço, está pesquisando hoje, o KZ-Defy é a minha maior recomendação. Gente, espero que vocês tenham gostado da review. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.